E agora é a hora da análise com ela, Lucinda Pinto, que vai destrinchar a ata do Fed. Lucinda, estou de volta. Aos que diziam que eu não voltaria, erraram. Voltei, Lucinda, com a ata. E a ata veio ali num tom um pouquinho mais duro do que se esperava. Qual a tua leitura, Lucinda? Boa tarde. Fernando Nakagawa, eu e a audiência estávamos ansiosos pelo seu sim, retorno. sim. Que bom que você voltou. Mas a ata, de fato, trouxe um tom mais cauteloso sobre espaço de queda de juros. Realmente, ninguém acredita que pode ter uma mudança até junho, mas talvez junho esteja também sob júdice agora, diante desses dados, diante desse discurso. Como a ata mostrou, você já explicou bem aqui, você tem um cenário de crescimento econômico mais forte. Inclusive, existe a expectativa para o resultado do PIB, que vai ser divulgado na próxima sexta-feira. É o PIB relativo ao quarto trimestre de 2025. É a primeira leitura do PIB, são 3. A expectativa é de que haja um crescimento de 3,7% da economia americana. É uma taxa ainda robusta, é uma desaceleração em relação aos 4% que a gente viu no trimestre anterior, mas é uma taxa ainda forte. A grande dúvida, e a ata traz muito claramente isso, é o mercado de trabalho. Os números de mercado de trabalho que a gente viu aí nas últimas semanas, eles são super divergentes. Então, veio primeiro um relatório de criação de novos postos de trabalho, payroll, bem mais forte do que os analistas esperavam em janeiro. Depois a gente viu um número de pedidos de auxílio de desemprego também maior, ou seja, mais gente procurando emprego. E o último relatório de emprego privado, que é o relatório ADP, também mostrou um resultado um pouco mais fraco do que se imaginava. Então, os números eles estão um pouco divergentes e fica difícil entender realmente qual é a tendência. A gente conversa com analistas, com gente que está acompanhando de perto a evolução da economia americana e claramente há muitas dúvidas. As pessoas dizem a gente não está conseguindo entender o que está acontecendo com o mercado de trabalho americano. Será que é por causa de inteligência artificial? Isso está mudando um pouco a dinâmica das coisas e a gente não está conseguindo... os indicadores, as pesquisas que se faz, elas não conseguem captar precisamente essa nova realidade? A gente não sabe ainda. O fato é que essa questão, essa dúvida e essa divisão de leitura, porque claramente... Todo mundo concordou que não está na hora de dentro do Fed, né? Todos concordaram, os 17 integrantes, que não está na hora de cortar o juro ainda, porque a atividade está fraca, mas já começa, alguns dos dirigentes já começaram a pincelar ali, mas o mercado de trabalho estabilizou, mas isso é uma dúvida. Qual é o problema, Nakagawa? É que você tem essa dúvida sobre a isenção, nesse momento, a autonomia do Fed. O problema, essa é uma discussão completamente legítima e técnica. Ela se baseia em fatos. Os indicadores realmente trazem dúvidas. O problema é que, neste momento, por conta dessa pressão aí do Donald Trump para um corte de juros, essa mudança na direção do Fed, esse tema pode acabar sendo interpretado como um movimento mais político, digamos assim. Então, esse, eu diria que é o maior risco nesse cenário. Mas, então, o comunicado, ele pode estar trazendo, na verdade, um head para o Fed, do tipo, olha, eu tenho preocupações aqui e argumentos para não mudar a política monetária de um comitê que terá novo presidente em breve. Será que... Porque no Fed, assim como no Copom, um voto não faz, uma andorinha não faz verão, Sim. né? Então, não adianta só trocar o presidente, que não necessariamente vai ter uma mudança, ou pelo menos não deveria ter uma mudança no rumo da política monetária. Mas é muito comum, na verdade, os membros seguirem o voto do presidente. O voto do presidente tem uma relevância, um peso maior. É a capacidade de convencimento do presidente. E acho que tem uma coisa meio protocolar mesmo. Acho que o voto do presidente, ele acaba influenciando e ditando um pouco a tendência. Senão, acho que o Banco Central acaba entrando numa situação de um conflito desnecessário. O ponto é que, quando a gente lê essa ata, eu acho que tem uma fotografia muito clara do que está acontecendo. Ou seja, atividade se recuperando e emprego ainda deixando dúvidas sobre o que vem pela frente. O ponto é que, o receio é que os
os próximos dirigentes, o próximo presidente do Fed acabe se baseando nesse argumento de mercado de trabalho fraco de forma indevida para viabilizar esse corte de juros que o Trump está pedindo. E pode até ser que, tecnicamente, esteja tudo ok para que isso aconteça, mas fica sempre aquele arranhão na confiança nessa decisão. Esse é o ponto. Então, nas próximas comunicações, nas próximas semanas e nos próximos meses, portanto, né, a gente está falando que um próximo corte de juros, se vier, deve vir somente em junho, tem que ter uma transição aí nesse discurso, os números precisam estar bem consolidados para que não haja uma interpretação equivocada aí a respeito da decisão do Fed. Essa história do mercado de trabalho, Lucinda, é interessantíssima, né? Porque a gente que é jornalista, Lucinda não, porque ela é uma moça jovem, mas eu que sou jornalista há muito tempo... Mas eu li sobre isso. Então, você que estudou. A gente que é jornalista há mais tempo, o mercado de trabalho, ele deixou de ser um escrito na pedra ali, porque, sei lá, se a gente olha 20 anos atrás, o que acontecia no mercado de trabalho, seja no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, era muito um termômetro real da atividade econômica, né? Era uma leitura, te dava subsídios para realmente entender o que estava acontecendo. Mas talvez com a tecnologia e a possibilidade de você ter ocupações que não são formais, essa nova maneira de economia por aplicativo, isso está gerando uma dúvida, né, entre os economistas. Tem sido interessante observar como o mercado de trabalho tem surpreendido sistematicamente os economistas. Olha, acho que a gente está vivendo um momento exatamente como você está descrevendo, porque o que explica o mercado de trabalho no Brasil estar tão resiliente, estar tão forte com uma taxa Selic em 15% há tanto tempo? Rendimento elevado. E é curioso, Nakagawa, acho que esse é um grande tema para a gente tratar aqui no fechamento de mercado aí nas próximas semanas. Quando saem essas pesquisas eleitorais, de avaliação do governo, é muito comum a gente ler ali que tem um descontentamento com a economia, né? Uma desaprovação, acho que uma sensação de pouca satisfação com o desempenho da economia no momento. A gente tem visto isso aí nas pesquisas recentes. Só que o emprego está super alto, está super forte. Então, o que explica? Então, de fato, existem peculiaridades do desempenho do mercado de trabalho que talvez as pesquisas convencionais, que se baseiam numa outra realidade, num outro cenário, talvez elas não sejam capazes ainda de captar. Então, de fato, acho que esse é um tema importante para os economistas se debruçarem e acho que a gente tem que olhar para isso aqui também. E porque isso, do ponto de vista, pelo menos assim, pensando da cabeça do Banco Central, né? Isso tira um termômetro importante para medir o estado de saúde desse paciente chamado economia, porque aquela temperatura que o mercado de trabalho traz não necessariamente está alinhada com os outros exames deste paciente da economia. Como você mencionou, nos Estados Unidos, a atividade segue aquecida, mas o mercado de trabalho dá sinais ali contraditórios, então não reforça uma tese. E no caso do Brasil, apesar de termos o menor desemprego da história, a sensação de bem-estar econômico das famílias não está boa. Exato. Né? É uma coisa muito doida e vamos tratar desse assunto. Vamos olhar para isso. Agora, tem um dado que continua mantendo a correlação perfeita com o mercado de trabalho aqui no Brasil, que é a inflação de serviços. Então, de fato, isso é uma informação para a qual o Banco Central tem olhado. Acho que essa conexão ela não se quebrou. Então, a gente tem visto a inflação de serviços, ela até desacelerou um pouquinho na margem, mas ela continua muito alta, mais perto de 6% em termos anualizados, como resposta a esse mercado de trabalho mais aquecido. Aliás, na sua ausência, Fernando Nakagawa, não sei se você teve a oportunidade de assistir à programação da CNN durante o Carnaval, mas a gente falou, inclusive, sobre como foi o desempenho da economia no Carnaval. Tem uma projeção do Ministério do Turismo de que, no mês de fevereiro, ingressariam 18 bilhões de reais adicionalmente por conta das atividades relacionadas ao Carnaval. Turismo, alimentação fora de casa, transporte. E isso está totalmente relacionado. Isso é o setor de serviços. Então, acho que o que aconteceu até no Carnaval é um excelente exemplo, uma fotografia, um termômetro do que vem acontecendo com a atividade econômica. Então, sob esse ponto de vista, eu diria que
essa relação aí do efeito do emprego sobre a economia, acho que isso aí tá mantido, tá preservado. Muito bem, essa Lucinda Pinto que nos ajuda a entender, e promessa é dívida. Então, nos próximos dias, nas próximas semanas, a gente volta a falar sobre o mercado de trabalho.